Olá, meus amigos, meu nome é Welton, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já chega deixando seu like e se inscrevendo se você não for inscrito. Neste vídeo, irei olhar com vocês atualizações importantes da Raizen, uma das empresas que faz parte do grupo Cosan. A Raizen, meus amigos, não está dando aqui muitas alegrias não para os seus investidores no curto prazo, mas é aquela coisa, para quem gosta da Raizen, as ações Raiz 4 estão dando a oportunidade dos seus investidores comprarem ela em sua mínima histórica. Maior desconto aqui da história da Raizen. Veio batendo no último pregão em R$ 2,71. Deixa abaixo no seu comentário qual é o valor das ações da Raizen no momento que você está assistindo esse vídeo. Porque aqui, ó, só para subir lá na região do topo histórico da ação, que tá R$ 7,29, R$ 7,29, que atingiu justamente no primeiro pregão de negociação das ações. Só para lá, meus amigos, as ações teriam um potencial aqui de valorização que passa dos 140%, mais de 140% de valorização. As ações da Raizen foram lançadas no mercado, deixa eu ver se foi agosto ou foi julho de 2021, 2021. Isso, início de agosto de 2021. O que eu chamo a atenção para vocês? Cenário de juros. Porque em agosto de 2021, a taxa Selic, nossa taxa básica de juros, estava ali por volta dos 5%. 5% ao ano. A taxa Selic, ela passou por nos últimos anos, né, dois momentos bem distintos. Lá em 2016 estava na faixa dos 14%, veio numa trajetória descendente até chegar na sua mínima histórica, 2% ao ano, lá em setembro de 2020. Assim manteve-se até março de 2021, 6 meses nos 2%, ó, trajetória de queda. E de 2021 para frente, iniciou sua trajetória de alta. E as empresas como a Raizen, elas são muito dependentes de taxas de juros. Por quê? Cenário de juros altos facilitam os investimentos, os aportes na renda variável. Além disso, quando os juros começam a subir, isso acaba por pressionar mais o caixa das empresas como a Raizen, que precisam de altos investimentos. Então, empresas como a Raizen, que são classificadas como empresas de crescimento, são muito desvalorizadas, são muito, vamos dizer, macetadas pelo mercado durante esse período. Agora, qual a questão? Perspectivas de baixa dos juros são favoráveis a esse tipo de empresa, porque reduz a alavancagem e também atrai aqui mais investidores, porque vão pegar uma empresa teoricamente mais barata. Agora, qual a questão? Isso é na visão de longo prazo. Curto prazo, realmente aqui o papel está sem nenhum tipo de reação compradora. Por falar em reação compradora, o último resultado não serviu para animar aqui os compradores. A empresa teve uma receita líquida muito boa, 60 bilhões de reais, alta de mais de 9% em relação ao mesmo período anterior. Agora, por sua vez, o EBITDA ajustado recuou aqui 12%, assim como o seu lucro líquido teve uma queda de 79%. A empresa reportou aqui uma geração de caixa de R$ 1 bilhão, também caindo 65%, e a alavancagem da empresa deu uma aumentadinha, vamos ver daqui a pouco. Relação dívida líquida sobre o EBITDA 2,5 vezes, e uma empresa está bem alavancada acima de 3 vezes. Então os juros estão subindo, a companhia está pagando mais juros e está aqui consequentemente aumentando também sua alavancagem, já que ela tem que emitir constantemente dívida, né? E os investimentos aumentaram aqui 42%, atingindo 3 bilhões de reais. Então, na parte de resultados, a Raizen deu o que nós esperamos aqui de uma empresa de resultado. Cresceu a base, a receita no comparativo anual, crescendo mais de 33%. Mas os custos envolvidos aumentaram bastante. E isso acabou impactando muito o resultado da empresa. Só para vocês terem ideia, no comparativo anual, o lucro líquido, aqui levando em consideração o lucro líquido ajustado, teve uma queda de 45%. Mas quando vamos ver aqui, ó, o custo impactou bastante. Mas antes eu vou olhar com vocês aqui o impacto por setor, certo? A Raizen tem 3 grandes setores, 3 grandes segmentos. Parte de renováveis, que aqui vai estar a parte de bioenergia, biomassa e etanol, açúcar e marketing e serviços. Na parte de renováveis,
a empresa ficou aqui praticamente estável, é onde está aqui boa parte de sua receita. O segundo maior segmento de receita é marketing e serviços, que aqui são basicamente os postos de combustíveis e a parte de rede de conveniência, caiu 1%, e açúcar, crescimento de 7%, mas é o que contribui aqui com a menor parte com a receita das companhias. Aí quando vamos pegar os custos, ó, por exemplo, açúcar e renováveis, aqui eu vou trazer os dois juntos, certo? Segmento de açúcares e renováveis, ele foi muito impactado pelo segmento de açúcar. Os custos do segmento de açúcar foram maiores, certo? Aqui, quando pegamos receita líquida, ó, o conjunto teve um crescimento de 40% na sua receita, mas em compensação, o custo dos produtos vendidos, que impacta no resultado da companhia, aumentou aqui 57%. Aí quando vamos para outro segmento, a parte aqui de marketing e serviços, os postos, a receita líquida aumentou a mesma quantidade em que aumentou os custos dos produtos vendidos, 24,5%. Então tudo isso impacta aqui o resultado da empresa. Outra coisa que impactou o resultado financeiro, quer dizer, o resultado como um todo, ela teve paralisação de operações, ela teve aqui custos relacionados à matéria-prima elevados também, e lá no resultado final temos o resultado financeiro contribuindo com o maior pagamento de juros. Então isso aqui reduz a quantidade final, o lucro líquido final. Então a empresa, como já falei, ó, justifica aumento da taxa Selic. Isso aqui resulta em mais pagamento de juros. E também tivemos atualizações monetárias de 90 milhões, mas boa parte mesmo é a taxa Selic. Ó. Só para vocês terem ideia. No ano anterior, a companhia ela teve aqui um custo com dívida de 600 milhões de reais. E agora, no último ano, chegou a quase 2 bilhões e 400 milhões de reais. Resultado financeiro, ó, saiu do resultado financeiro negativo, ou seja, ela fez o pagamento aqui de juros de 820 milhões para quase 2 bilhões e 700. Se levarmos em consideração aqui, ó, juros sobre arrendamento, o resultado ficou pior ainda, saiu de 1 bilhão e 300 para quase 3 bilhões e 460 milhões. Então veja que a empresa está com resultados muito impactados. E aqui quando vamos pegar a dívida dela, ela tem uma boa parcela de sua dívida em dívida externa. Agora, no último resultado, não mudou muito não. Vejo que no comparativo, ó, a dívida externa até que deu uma diminuída, na verdade. Foi lá de volta por volta dos 20 bilhões e 800 milhões para agora, ó, 17 bilhões e 800. E a moeda local, ela deu uma pipocada aqui, meus amigos. A Raizen, ela priorizou o endividamento, sabiamente, claro, em real. O endividamento em real subiu bastante. Dívida de moeda estrangeira reduziu, deu uma pequena reduzida. Agora, a dívida em moeda local pipocou aqui quase 86%, saindo lá da faixa dos 8 bilhões e 460 milhões para quase 15 bilhões e 730. Então, com esses resultados pressionados, os analistas não viram aqui nada de animador nos resultados, mas temos aqui algumas casas de análises otimistas ainda com a Raizen. É o caso, por exemplo, do BTG. A Raizen pode virar o jogo com açúcar e etanol em 2023 e o BTG está do lado comprador. Então, de acordo com o BTG, a Raizen está mais descontada que seus pares do setor, como por exemplo São Martinho e Vibra Energia. De acordo com o BTG, ó, eles reiteram a recomendação de compra para o papel, apoiado na recuperação dos preços do açúcar e etanol, com o preço-alvo nos R$ 8,00 nos próximos 12 meses, tá? Que encerraria o ano nos R$ 8,00, né? Então, do preço que está agora, ó, 2,74, vamos dizer que eu comprei 100 ações, R$ 2,70, quase 72, 72. E o preço-alvo aqui, R$ 8,00. Então, preço-alvo, 8. Então, teria um potencial de valorização, na opinião do BTG, de 194%. Eu colocaria aqui
R$ 272, teria um lucro de 528 e teria lá um patrimônio de R$ 800 após esse período. Mas lembrando, isso aqui é a recomendação de compra, né? Tem que ver aí que aqui eles vão falar de uma forma que incentive você comprar ou não comprar. Agora, é muito importante também levar em consideração a opinião deles junto com um contexto maior, certo? Os balanços trimestrais divulgados pelas companhias de açúcar e etanol tem pouco a dizer, já que as companhias como a Raízen podem vender o seu inventário em qualquer período. Os papéis da Raízen não só estão mais descontados que seus pares, como também ainda pode destravar mais valor com suas frentes em energias renováveis e etanol de segunda geração. O trunfo aqui da Raízen é justamente esse etanol de segunda geração. E na opinião da XP, a Raízen ela está aqui um pouquinho mais enrolada, mostrando indicadores sem rumo certo. Isso aqui é verdade, claro. A XP diz o seguinte, ó, que vem resultados fracos e muitas partes não indo na direção certa, apesar de manter a recomendação de compra e o otimismo com a empresa. Então a gente fala, olha, estamos confiantes, mas nesse último resultado não mostrou aqui um resultado muito animador, não. Então a XP ela tem aqui um preço-alvo mais otimista ainda, uns R$ 9,60. Então, for depender aqui, ó, da XP, se a gente comprasse agora, né, a gente teria aqui, ó, investiria R$ 272, se fosse comprar um lote, teria uma valorização de R$ 688, então ganharia aqui percentualmente 252, quase 253%, e o valor acumulado do patrimônio após essa valorização, se for bater lá no preço-alvo, vai estar lá nos R$ 960 totais. Você bota 272 para ter 960. Então isso aqui serve para nós ver mais ou menos qual é a importância de comprar na baixa. Não, significa que o papel não vai cair, já caiu demais? Não, não necessariamente. Agora, se você gosta de um papel, e por exemplo, você estava comprando aqui, ó, região dos 5, região dos 7, lá próximo do tubo histórico, por que não comprar aqui na região dos 3? Faz sentido pagar R$ 7,00 num papel e não pagar 3, sendo que em essência a empresa é a mesma? Na minha opinião, não faz. O cara estava comprando lá nos 7, agora ele está comprando mais de 2 ações. Antes ele comprava uma e agora ele está comprando 2. Ele está levando 2 pelo preço de uma anteriormente. Então, se você gostou, deixe seu like. Muito obrigado a todos. Tudo de bom e até mais.